Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a magia, as condições para a magia funcionar, por que às vezes ela não funciona. Até mais. Olá, hoje nós vamos falar das condições para a magia funcionar e por que às vezes ela não funciona. Bem, quando a gente tem, as pessoas, elas normalmente, criou-se, né, a ideia de que a bruxaria, que a magia, ela seja uma coisa matemática, né, uma coisa bem, você bem estruturadinha, que você é só seguir aquelas receitas, aquelas ideias de você acender uma vela tal, no dia tal, na lua cheia, na lua nova, que sempre vai ter o resultado. E aí as pessoas depois se decepcionam com a bruxaria, com a magia, porque às vezes, em alguns casos, as coisas não funcionam. E as pessoas não entendem os fatores que fizeram aquilo funcionar ou não funcionar. Quando a gente, e é por isso que a gente fala, gente, não se atenham tanto à parte dos feitiços, não associem a bruxaria, a magia, como uma área de estudo só sobre feitiços. Existem sempre, quando a gente põe o enfoque religioso, quando a gente põe o enfoque filosófico religioso, e a gente vai tentar entender os motivos, o porquê funciona, o como não funciona, o que acontece, a sua participação. Então, uma das questões que a gente já levanta logo de cara é: a bruxaria é uma religião, tá? Por quê? Porque lida com crença. E crença significa assim, a crença faz parte do funcionamento da coisa, né? Quando você fala sobre uma questão científica, você está falando de uma coisa que qualquer um pode replicar, né? Então você fala, se você misturar, sei lá, não vou nem saber falar, mas alguma coisa, um produto químico com outro produto químico, sempre vai ter que dar o resultado igual que dá para sempre, tanto no laboratório quanto qualquer pessoa que misturou aquilo na proporção certa, aquilo vai funcionar sempre, porque é uma coisa matemática, uma coisa racional, uma coisa cartesiana, uma coisa que sim, é científica. A bruxaria é uma religião e também é chamada de arte porque ela envolve fatores que não são só objetivos, né? E isso já descarta 99% de todas as magias que vocês vão procurar na internet, nos livros, porque o fator subjetivo conta, né? O papel da pessoa que está fazendo, as condições da pessoa que está fazendo, também são fatores para que aquilo dê certo. Quando os bruxos inventaram ou pesquisaram, ou estudaram e chegaram a determinadas conclusões de que alguns fatores colaboravam para que um resultado fosse possível, sim, é pesquisa, aquilo tem algo como que a gente chama de linguagem. Como que a magia funciona? A gente tem um objetivo e a gente tem, concorrendo para que aquele objetivo ocorra, duas mentes que a gente lida. Uma mente cartesiana, uma mente que replica, a nossa que a gente chama de mente racional, que ela serve como arquivo e que a gente vai aprendendo as coisas e vai sempre replicando. Mas do mesmo jeito que às vezes você faz uma receita de bolo e o bolo com os mesmos ingredientes não saem iguais àquilo que você já fez e já funcionou, a mesma coisa acontece com a bruxaria. Aliás, mais ainda com a bruxaria. Por quê? Porque não só são os ingredientes. Quando a gente faz uma magia, quando a gente faz um feitiço, na verdade, o que a gente está fazendo é traduzir para uma linguagem simbólica uma intenção, tá? Então, a gente usa recursos simbólicos. A gente tem uma outra mente que também atua,
que, aliás, é a mente que atua com o poder da magia, e ela usa o vocabulário simbólico. Quando a gente dorme, a gente tem sonhos, os sonhos eles trabalham com vocabulário simbólico. E a gente fala, tá, mas podia ser mais fácil, né? Podia falar já direto o que tem que mudar, o que tem que fazer. Não, porque o símbolo, ele não tem só um significado. Na verdade, até as palavras, né? Se a gente for pensar, as palavras elas podem ser aplicadas em funções diferentes. Mas a gente normalmente vai associando ao significado mais comum, né? Mas quando a gente trabalha com sonhos, o sonho ele tem o fato dele lidar com símbolos significa que ele está tentando traduzir algo com as suas múltiplas facetas. E o pior é que quando a gente enquanto intérprete, como neuromante, a gente tem tem que ter essa perspectiva de que às vezes o significado que a gente vai tentar traduzir ele é válido, mas também outros significados são válidos e não anulam aquele significado que você traduziu, né? Vem a explicação para mais de um nível de atuação. Então, tem um significado que é imediato para uma situação presente agora, existe um imediato simbólico, um significado emocional, um significado espiritual, tem camadas de significados dentro de um símbolo. E a magia, ela pertence a esse universo. É um universo em que as coisas elas têm essa multiplicidade de significados. A gente normalmente recomenda para que o bruxo ele lide, quando ele for fazer os feitiços, que ele lide com a forma de executar magia que seja muito mais que ele se identifique mais enquanto pessoa no sentido de gosto mesmo, né? Ah, tá, eu gosto de cozinhar, eu gosto de mexer com jardim, eu gosto de mexer com plantas, eu gosto de mexer com cristais, eu gosto da ritualística, de fazer a roupa, a vela, a cor da toalha, o dia certo, a hora planetária adequada, sabe? Fazer aquela coisa toda, quanto mais elaborado, aquilo parece que é mais poderoso. Para outras pessoas, a coisa mais simples, assim, é só acender uma vela e pedir. Enfim, a pessoa vai se sentir cômoda, né? Mas assim, às vezes também essa ideia da simplicidade, para muita gente, é um pouquinho de sinal de pouco caso, né? Quer dizer, aquela coisa, sabe? Deixa eu só fazer uma coisinha assim, tem que ter vela? Põe vela. Põe essa aqui usada mesmo, põe isso aqui lá, tá feito. Não é assim, você tem a função do ritual de você fazer um feitiço, de você traçar um círculo, de você, enfim, daquilo que você vai incluir no seu ritual, é dissociar a mente racional da sua intenção para que essa outra mente ela atue e você precisa imergir nesse cenário. É necessário que você tenha essa imersão no cenário, que então é bacana que, por mais simples que seja, que ele seja uma coisa encantadora, que seja uma coisa bonita, tá? Usa o seu melhor prato, a sua vela mais bonita, sabe? Faz as coisas de um gosto, porque tem essa conotação do emocional envolvido. Outra coisa, às vezes a pessoa, quando estabelece a intenção, né, assim, 99% das pessoas que querem uma magia, a gente aqui não faz, tá? Eu acho interessante que vocês saibam, assim, a gente ensina porque faz parte do desenvolvimento pessoal que a pessoa tem autonomia. A gente não tem essa visão de que vem aqui que eu resolvo para você, não. Tá? A gente ensina os mecanismos para a pessoa ter como fazer. E aí o que acontece? Você quer, às vezes, um objetivo
que não é para você, principalmente quando se refere a assuntos de relacionamentos, por exemplo. É querer que uma pessoa volte, é gostar de um fulano que não está afim, é interferir na vida de uma outra pessoa, coisas que elas não colaboram com o seu processo evolutivo. Às vezes grande parte das pessoas que pensam em magia, elas pensam sempre em trazer alguém, fazer alguém voltar para elas, alguma coisa assim. E aí o que acontece? A gente tem, às vezes, por uma questão de ego, aquela pessoa te largou, te deixou, não está olhando para você, é uma pessoa que você gosta muito, ou que você admira muito, ou é uma pessoa muito bonita, enfim. Mas na alma, né, o seu querer interno, aquela outra mente que é o seu lado, sabe que aquilo não é para você. Sabe que aquilo e não é para você, não é porque é bom demais para você, às vezes é porque é ruim demais para você. A grande parte das vezes é que é ruim demais, gente. E aí a gente vai estar forçando uma coisa e daí não vai ter vela cor-de-rosa, banho de rosas, data certa. Faz na sexta-feira um banho de rosas com unta a vela com mel, coloca o nome da pessoa e faz não sei o quê. Assim, sabe, gente, vocês podem até com muito força mental trazer uma pessoa, fazer uma coisa, mas não significa que isso vai dar certo. Porque a resistência, a dificuldade já é um indício de que existe alguma razão para aquilo. Então, sempre que você quer fazer alguma coisa, pergunta primeiro se pode, se deve, se é bom. Né? Outra coisa, quando você vai realizar uma magia, é importante que você seja muito específico, né? Porque às vezes vem a resposta e às vezes vem rápido, mas não vem aquela que você pensava, né? Você tem que ser específico, né? Você tem que saber muito bem o que você quer. Às vezes é melhor lançar assim, olha, eu quero uma pessoa que eu goste muito, que eu quero atrair, eu quero amar e ser amada, eu quero uma pessoa que realmente me ame, que alguma coisa assim, e deixar o astral trazer o que seja melhor para você, do que às vezes você definir, falar assim, eu quero o Zezinho, eu quero fulano, eu quero alguém. Essas coisas normalmente vai esbarrar em alguma coisa que você não está enxergando. E quando a pessoa está apaixonada, a questão de não enxergar é o mais comum, né? E aí o que acontece? Está concorrendo duas vontades. Intimamente, algo em você sabe que não vai dar certo. Intimamente, alguma coisa em você sabe que aquela pessoa não é para você. Né? E é fácil você saber esse intimamente, porque quando você tenta projetar, e aí a gente vai ser feliz para sempre, e a gente pergunta, tá, como é que é esse feliz? Tenta imaginar como é que vai ser esse feliz. E parece que você não consegue ir longe. Você consegue imaginar situações meio estereotipadas, né? Tipo assim, casamos e tivemos muitos filhos, tá, como é que vai ser? Você começa a tentar colocar aquela pessoa dentro da sua realidade, dentro da sua vida, dentro do seu cotidiano, dentro dos valores que você tem, e você começa a ver que não ia dar certo, você não consegue ver futuro. Né? E aí aquela coisa, já é um indício de que tem um lado seu que quer, mas tem um lado seu que não quer. Existe uma luta interna. A vontade que desencadeia a magia, e aí o feitiço, o que você fizer, é um mero veículo para você expressar essa sua intenção, tem que ter uma coerência interna, as duas vontades. Né? A gente neutraliza a mental, porque a mental ela cisma, né? A mental faz as continhas, assim, olha, fulano é bonito, é rico, sei lá, inteligente, tem as características que você sempre gostou, e você cisma, você nomeia aquela pessoa, mas não necessariamente ela é para você. Né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo porque, assim, nessa época de Halloween, parece que todo mundo vem pedir esse tipo de coisa. Primeiro que a gente não faz as magias por encomenda, né? A gente aqui a gente não faz.
não faz porque a gente teria que dar garantia de sucesso e isso não depende só da gente, não depende só da magia, né? E, além do que, vai contra os nossos conceitos, porque tudo que for interferência é considerado magia negra, né? Então a gente não participa porque não é questão moral, gente, é simplesmente porque assim, as consequências, a gente não tô aqui para isso. A gente não faz nem para si mesmos, né? Então não iria fazer para os outros. Então esse vídeo é em resposta a algumas questões que foram levantadas nesse período, né? A gente pede que vocês continuem compartilhando, deem um like, comentem, ativem o sininho para receberem todas as nossas publicações e vamos tentando também trazer algumas pautas novas, né? Que se vocês tiverem sugestões de ideias para a gente abordar aqui, a gente vai também abordando, tá certo? Até mais então. Tchau.